Existem alguns analistas aí do Bitcoin falando que é hora de vender, sell in May and go away. Será que é hora de vender mesmo? É sobre isso que nós falaremos durante esse vídeo. Eu vou trazer algumas correlações com o preço, vamos fazer uma análise de curto prazo e também eu vou trazer algumas notícias. Temos notícias otimistas e também notícias pessimistas. Então fica comigo até o final. Vamos passar por alguns indicadores de ciclo. Mas antes, um convite rápido para você que quer negociar criptomoeda sem precisar fazer o KYC. Tá aí a BingX. O link tá aqui na descrição para você abrir sua conta. E um recadinho rápido para quem quer copiar minha carteira. Tem aí o Criptos Exponenciais. Nós vamos montar uma carteira com aí a intenção de multiplicar o capital em 1000% neste ciclo. Então já cai para dentro aí, seu capitalista. E o copy trade, lembrando, se encerra em poucos dias, porque você precisa configurar o copy trade, porque quando eu for entrar, quando eu for abrir as minhas posições, você já tem que estar lá com tudo bonitinho para copiar. Se você entrar depois para copiar as operações, depois que eu abrir, não vai ter como, você tem que entrar antes, configurar, para quando eu abrir as posições na minha carteira, copiar na sua. Se você entrar depois de eu abrir, não tem como copiar. Por isso que eu estou falando. Se você quer copiar automaticamente a minha carteira, já entra agora para o Criptos Exponenciais, beleza? Muito bem, convites feitos. Vamos começar com as notícias positivas, seus capitalistas, porque a BlackRock ela vê fundos soberanos e pensões chegando aos ETFs de Bitcoin. Então essa é uma notícia positiva, porque esses fundos de pensão têm bilhões, trilhões de dólares investidos. Imagina se 1% disso vai para o Bitcoin. Então são fundos soberanos, fundos de pensão, também aqui doações, certo? Todos esses fundos aí, a BlackRock está fazendo um trabalho educacional para falar sobre a importância do Bitcoin no portfólio. Então ele está ajudando a educar esses fundos, a BlackRock está ajudando a educar esses fundos, e isso pode nos próximos meses trazer esse capital, né, institucional, esses fundos de pensão com trilhões de dólares a investir no mercado cripto. Então uma notícia positiva também. Temos aqui os grandes bancos. O segundo maior banco da Europa começa a investir em Bitcoin, o BNP Paribas. Junto com ele, outros bancos, né? New York Mellon, Banco do Brasil, BTG, vários bancos aí ao redor do mundo começam também a investir, a colocar dinheiro através dos ETFs no Bitcoin. Tem lá Hong Kong também aprovando os ETFs, também ETFs de Bitcoin e Ethereum, né? Que foi a grande jogada. Então, temos boas notícias sim para o mercado de criptomoedas, pessoal. Só que nem tudo são flores, né? E aí tem aqui, ó, um analista falando que é para vender os bitcoins agora. Venda seu Bitcoin agora em maio, antes que seja tarde. Diz aqui Nick Pokrin. E o argumento dele, pessoal, é com relação aqui, ó, que geralmente comprar o Bitcoin em outubro e vender em abril acumulou aí ganhos de 1.449%. Em comparação com a compra em maio e venda em setembro, que teve um retorno negativo de 29%, né? Então, do que ele está falando? Vamos para o gráfico, que eu vou mostrar para você do que esse analista está falando e por que ele está falando que é para vender agora. E aí eu também vou dar a minha opinião e vou fazer uma análise de curto prazo para ver se faz sentido o que ele está falando ou não. Ok? Fica comigo aí. Já deixa seu like, compartilha para geral. E se o PC estiver travando um pouco, pessoal, é porque a gente está ainda no improviso com o notebook. Acredito que aí, já para a semana que vem, as peças do meu computador novo cheguem. E aí, a gente volta com os vídeos de qualidade total. Beleza? Vamos lá, pessoal. Do que ele está falando? Então, ele fala aqui, ó, que comprar em outubro e vender em abril é o melhor período, é o período mais lucrativo. Então, vamos ver aqui o que aconteceu, né? Fiz essa marcação em verdinha aqui, ó, em outubro de 2023, e agora, recentemente, a gente estava com o mercado aí em topo em abril. Então, realmente, né, olhando essa última movimentação aqui, comprar em outubro e vender em abril trouxe lucro. E aí ele fala aqui que comprar em maio e vender em setembro geralmente é ruim, né? Então vamos ver aqui, ó, maio, comprar em maio e vender em setembro é ruim. Realmente, né, o mercado ficou meio lateral ali, não teve grandes retornos.
Mas eu quero dar uma olhada no ciclo passado, se isso faz sentido, tá, pessoal? Então vamos voltar aqui um pouquinho no gráfico. Se o Mac ajudar. Mas vamos lá, pessoal. Deu boa, tá dando boa. Olha lá. Eu fiz 3 marcações aqui, tá, pessoal? Porque se a gente pega essa lógica, aqui não fechou tão bem, tá? Ele fala aqui, ó, que comprar em outubro e vender em abril é a melhor escolha, certo? Só que se a gente pega aqui em 2019, comprar em outubro e vender em abril, você ficou no negativo. Então essa lógica dele não faz sentido a todo momento. Ela faz sentido quando a gente está aí num mercado de alta mais direcional, né? Próximo de um bull market, de uma bull run, aliás. Agora, quando a gente está no mercado lateral igual a 2019, não fez sentido. Assim como aqui ele fala, né? Para comprar em maio e vender em setembro é o pior momento. Então aqui, ó, maio, compra em maio, em setembro aqui, em setembro tu vende, né? Olha lá, você estaria no lucro, então aqui não fechou. Quando que fechou? Aqui, ó. E quem vendeu em setembro aqui, né? Quem vendeu em setembro perdeu a bull run. Então, por isso que a gente gosta lá no Criptos Exponenciais de surfar um ciclo e não ficar comprando e vendendo aqui no meio do movimento. Um ciclo, cara, é tão pequeno, um ciclo é 2 anos de alta e 2 anos de baixa, né? Então não tem que ficar inventando muita história. Só que o que ele fala aqui faz sentido depois, né? Porque aí quem comprou em outubro e vendeu em abril conseguiu surfar essa belíssima alta, tá? Então, trazendo agora para o movimento atual, né, pessoal? Eu acho que a coisa fecha, porque lembra que eu falei nos vídeos passados que geralmente após o halving nós temos um período de correção ou lateralização? Isso a gente falou em vários vídeos passados, pessoal. E aqui, quando eu fui fazer esse estudo, né, para ver se o que ele estava falando fazia sentido, eu me deparei com um padrão, tá? E de tanto olhar o gráfico, você começa a olhar padrões e isso abriu minha mente. Foi legal. E é isso que eu quero trazer para você que está assistindo esse vídeo até agora. Eu vou até deletar esse padrão de barras e eu vou copiar aqui novamente esse padrão de barras aqui, tá, pessoal? Porque eu vi aqui uma semelhança grande com o que a gente está vivenciando agora e bate com o que esse analista está falando, tá? Então aqui a gente consegue ter uma ideia do timing. Lembra que eu falava para vocês que após o halving, em 2016, nós demoramos 260 dias para chegar a bull run? Pois é, se o que aconteceu em 2016 se repetir, nós teremos bull run lá para janeiro de 2025, só no que vem. Se o que aconteceu em 2020 para 2021, que demorou 150 dias, nós teríamos a bull run ali para setembro, tá? Então, do halving que aconteceu poucos dias atrás, se o que aconteceu em 2020 para 2021 se repetir, após o halving, 150 dias, a bull run começaria em setembro. Só que copiando esse padrão aqui que eu acabei de copiar na sua frente, perceba que nós temos aqui um encaixe muito interessante do que a gente está vivendo agora, né, pessoal? Primeiro uma alta, corrige, o mercado lateraliza por um tempo para depois continuar alta, certo? Nós podemos presenciar isso, pessoal. Vou copiar aqui o padrão de barras novamente e depois a gente faz uma análise de curto prazo juntos. Olha que interessante isso aqui, ó. Esse movimento aqui é um movimento de acumulação, pessoal. Certo? Olha como encaixa esse movimento aqui de acumulação. E bate muito, né, pessoal, com aquela ideia de uma grande acumulação, retesta aqui a base do canal de alta de longo prazo para aí começar a bull run, né, para o Bitcoin fazer a sua última pernada de alta. Só que esse movimento de lateralização, de correções aqui, pode fazer o mercado entrar em descrença. Na verdade, o mercado está em descrença. Muitas pessoas já estão querendo abandonar o mercado, né, pessoal? Então isso é muito normal. E aí, olhando o curto prazo aqui, pessoal, eu tenho mais algumas confirmações de que nós estamos em um momento, né, interessante. Olha só, pessoal. Aqui nós temos a média de 50 períodos. Ela começou a apontar para baixo, tá? O que eu quero ver agora?
no curto prazo, eu quero ver um reteste dessa média, que no momento está nos 63 mil. A gente pode ver agora um reteste nessa média de 63 mil, e eu quero ver se o preço vai segurar nos 60 ou vai vir abaixo, tá? Uma região que eu acredito que podemos chegar, essa região dos 52, 54 mil dólares. Mas primeiro eu quero ver o que o preço vai fazer quando ele bater nessa média aqui de 63, que agora passa a ser uma resistência, ok? Então eu estou de olho nesse reteste dessa média, que ela está apontando para baixo agora, tá? Para ver o que o preço vai fazer. Gabriel, é muito assustador estarmos abaixo dessa média? Não tanto. Mas isso pode assustar a galera e é bom, porque nós estamos em um momento de limpeza do mercado. Geralmente, após os halvings, a gente já vinha falando isso há muito tempo aqui no canal, nós temos um período de limpeza do mercado. Principalmente quem está alavancado. Então, essas pauladas aqui, pessoal, dessa lateralização, é justamente também para dar uma limpada agora em quem está apostando em baixa, por exemplo. O mercado vai lá dar uma paulada por cima, né? Busca liquidez, tá? E olha só, pessoal, nesse padrão que eu copiei as barras aqui para você, o que aconteceu? O preço também veio abaixo da média, né? E depois deu a paulada aqui, ó. Olha as semelhanças, até que a média, né? Como ela se assemelha aqui. Então a gente pode, né? Tentar romper aqui essa barra, né? Nos próximos dias, igual a gente fez aqui nesse padrão, tá? Dá mais uma paulada, o preço continua acumulando aqui para aí continuar o movimento de alta, certo? Então acredito que é isso que pode acontecer aí nos próximos meses, né? Porque é um movimento longo aqui que vai testar a paciência das pessoas, certo? Agora, vender os bitcoins talvez seja um tanto quanto precipitado vender agora, tá? Até porque acabei de fechar o indicador, né? Que legal. Até porque, pessoal, nós estamos em um momento, né, que precede a bull run. Nós estamos no momento que precede a bull run. Temos uma acumulaçãozinha ali, mas é um movimento que precede a bull run. Então, perceba, né, como os movimentos, eles se repetem, certo? Lá no ciclo de 2016, né, após o halving, aquela correçãozinha, e depois a bull run. Perceba como os movimentos se repetem. Aqui em 2020, novamente, primeiro uma grande correção, halving, o preço acumula para a bull run começar. E nós estamos, né, aqui, ó, com um movimento muito parecido com o que aconteceu lá em 2016. A gente pode ver aí algum tipo de correção, acumulaçãozinha aqui, o mercado fica meio chatinho para ir a bull run começar. E isso pode demorar ainda alguns meses, tá, pessoal? Aqui nós estamos no gráfico mensal. Cada candle representa um mês. Então a gente ainda poderia ter mais algum tipo de correção aqui, o preço lateralizar por mais 1, 2, 3 meses, para aí começar a bull run. Isso seria totalmente natural e seria basicamente a repetição dos ciclos passados. Não vai ser igualzinho, mas ele rima, né, pessoal? Então, por isso que eu ainda continuo um tanto quanto animado falando de surfar um ciclo. No curto prazo, retestes nessa média aqui de 50, então podia retestar regiões aqui, conforme, né, o tempo vai passando, a média vai caindo. Então a gente poderia retestar aqui 62, 63, bater cabeça, vai buscar regiões abaixo, lateraliza, pode buscar essa média aqui, essa linha de tendência de alta, né, que é a base do canal de alta, fica acumulando nesse lenga-lenga por um tempo, vai lá, estopa a galera nos 70 e poucos, corrige de novo para aí a bull run começar, tá? Então fica nessa lenga-lenga, mas eu acredito que nós estamos em um momento de acumular, quando cair, acumular e não vender. Essa é a minha opinião. Então sim, podemos aí ter até setembro de lenga-lenga do mercado? Podemos. Mas eu acredito que as quedas agora é momento de utilizar o caixa, fazer aportes para surfar a bull run. O melhor momento agora é o momento de acumular, né? Essas quedas agora são os melhores momentos para acumular, tá, pessoal? E você que quer copiar minha carteira, tá aí o Criptos Exponenciais também. O acesso é vitalício, já estou vendo aí para adicionar novos módulos assim que chegar o meu computador aí para conseguir gravar. Quero adicionar módulos da inteligência artificial, de como utilizar a inteligência artificial para encontrar os projetos, o programa que eu uso. Também quero adicionar o módulo de DeFi. Então tem muita coisa para adicionar aqui no Criptos Exponenciais. E aí você pode entrar também antes que o preço suba. E quando adicionar novos módulos, o preço vai subindo. Você já entra agora e também consegue entrar lá no Copy Trade para copiar as minhas operações automaticamente.
Se você não quer copiar automaticamente, você pode também acompanhar o grupo do Telegram, os alertas, acompanhar os relatórios, tudo bonitinho. Quando o meu PC voltar, também vai ter atualização do relatório, com novas criptos, com as principais narrativas e agora com as criptos corrigindo. A gente vai ter uma grande oportunidade de entrada de comprar mais barato para surfar a bull run. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso, tá feito o convite para você entrar no Criptos Exponenciais também. Um forte abraço, capitalista. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Valeu.